Nós temos aqui os números da partida de ontem. Posse de bola, 71% para o Fluminense, 29% com o Flamengo. Ou seja, o Fluminense continuou com a posse, apesar de não conseguir produzir grandes chances. Passes certos, 535 do Fluminense, uma porcentagem de acerto ali de 89%. Flamengo, 177 com 74%, tá, de acerto. 12 finalizações do Flamengo, ainda assim, contra 9 do Fluminense. Finalizações certas, 5 do Flamengo contra 2 do Fluminense. Faltas, 10 do Flamengo, 8 do Fluminense. Escanteios, 10 do Fluminense, 5 do Flamengo. E esse número aí chama atenção, o número de desarmes. 31 do Flamengo contra 11 do Fluminense. Foi a partida, desde a chegada do Sampaoli, a partida que o Flamengo mais desarmou o adversário. 31 desarmes. E é um dado interessante para a gente ver mais ou menos como é que foi o jogo. O Fluminense que não abre mão da posse de bola, 71%. Ainda assim, o Flamengo produziu mais chances, tem mais finalizações, também mais finalizações certas. E, Mauro, tem esse termo também, né? Como você falou, a imprensa às vezes cria ali uma ou outra coisa para gerar um debate, que é o nó tático, né? Tem muita gente falando que o Sampaoli deu um nó tático no Diniz nos 2 jogos. Você concorda, Mauro? Eu não gosto dessa expressão, não. Acho outra muleta. Eu acho que o São Paulo preparou o time melhor que o Diniz nos 2 jogos. O Flamengo já deveria ter vencido o primeiro jogo, não venceu pela própria incompetência nas finalizações, mas foi melhor. E não foi porque ficou com um homem a mais, até porque quando ficou com um homem a mais ficou mais difícil, o Fluminense se fechou e aí se defendeu bem, o Flamengo teve muitas dificuldades, mas teve oportunidades com 11 contra 11 e 11 contra 10 para vencer o jogo e não conseguiu. E dessa vez já falamos, né? Acho que adotou uma estratégia específica. Eu acho bom também, concordo com o Piperno, acho que isso é repertório, o técnico tem que conseguir montar o time de acordo com o adversário e o momento da competição. Só acho que é importante o torcedor entender que não é esse o modelo que vai imperar. Não tem nada a ver com o São Paulo, tem nada a ver com o Flamengo, com esse elenco. Jogar esperando o adversário, não vai jogar assim. Mas para esse jogo contra um adversário que é único. Nenhum time do Brasil tem essa ambição pela posse de bola como o Fluminense. Ninguém. Alguns até querem mais a bola do que outros e tal, mas o Fluminense é diferente porque o Diniz é diferente do padrão aqui, do padrão medíocre para baixo que nós temos aqui. Esse que é a verdade, né? Essa coisa do saber sofrer, né? O Bruno lembrou que essa coisa horrorosa, saber sofrer, o futebol masoquista. Nós estamos em campo para saber sofrer. Eu quero não sofrer. O adversário não me ameaça, eu faço os gols, ganho o jogo e vou para casa. Eu vou saber sofrer. Isso é uma coisa... Só no Brasil tem essas coisas. É impressionante assim, que o Brasil é o país que a camisa da seleção tem a frase joga bonito, né? Quer dizer, faz questão de falar país do futebol, que eu acho que não é país do futebol, é país de grandes jogadores de futebol, de títulos de seleção, de história, muito mais. Para mim, para ser país do futebol, tem que haver uma outra relação com o futebol diferente da que temos aqui no Brasil. Mas, enfim, essa é outra discussão. E, ao mesmo tempo, ele venera técnicos retranqueiros, caras que jogam por uma bola, caras que jogam só pelo resultado, que não tem ambição nenhuma de fazer alguma coisa diferente. Quer dizer, proporcionam jogos ruins, muitas vezes, mas ganham, né? Num ambiente muito pobre do ponto de vista de ideias, de propostas, enfim. Mas acho que ele foi melhor, sim. Foi melhor, sim. Não acho que ele deu um nó. Acho que o jogo foi melhor que o Diniz nessas 2 partidas. Como o Vitor Pereira foi melhor que o Diniz no primeiro jogo da final, o Diniz foi melhor que ele quando não estava à beira do campo no outro jogo, de 4-1. E o Fluminense jogou muito bem aquela decisão, independentemente da postura do seu adversário. É que esse termo agora, nó tático, é muito usado, né? Para gerar debate. Tem o nó de marinheiro, tem vários tipos de nó, né? Tem o nó tático, né? Agora é mais para cutucar o cara que perde. Essa é a verdade. Então, é mais para cutucar. O Diniz, em algum momento aí, agora não, porque horas depois de perder para o Flamengo, já sai um pouquinho do pódio, né? Mas recuando um pouquinho no tempo, o Diniz ocupou espaço aí no palco principal. Não é que ele tenha saído, estou dizendo pelo fato de estarmos fazendo o programa aqui horas depois de ter perdido o jogo, a eliminação. Mas ele tem vivido um tempo muito legal, profissionalmente, né? Igual o Abel. O Abel, eu estou citando o Palmeiras porque o Abel entre aspas, é o deus atual no campo dos treinadores. Então, perdeu para o Thiago Carpini. Tá certo? No dia seguinte, o Piperno ficou até irritado quando ouviu no corredor alguém falar assim, pô, Thiago Carpini deu um nó tático no Abel Ferreira. Para cutucar o professor Abel, cabe isso.
cabe, porque é bom, é interessante, é uma curtição e tal, até para começar o debate no programa, né? Eu acho ótimo. Mas a gente sabe que é uma forçação de barra, não é exatamente... É a expressão anima debate. Você sabe que, assim, a coisa mais fácil do mundo é jogar contra o time. Quer dizer, não é que não seja necessariamente fácil, mas eu acho que mentalmente mais fácil do mundo é você imaginar, montar um plano para jogar contra um time de um técnico que você sabe que ele só vai conseguir fazer aquilo. Ele não vai ter capacidade para te surpreender. Então ele vai ter que jogar com dois, então ele vai jogar com dois caras abertos, um meia, criando, tá? Ou seja, você vai criar um antídoto para isso. Agora, o difícil é exatamente você jogar contra um cara e falar, puxa vida, ele não trocou nenhuma peça, mas como é que o time dele vai, enfim, jogar hoje? Então, quando anunciaram a escalação do Flamengo ontem, eu vi um monte de gente reclamando em rede social e eu olhei e falei, puxa, o que será que ele vai, o que será que ele pretende? E num primeiro momento eu até imaginei que ele fosse falar, bom, está reforçando lá com 3 zagueiros, 3 caras de meio campo, vai soltar de vez o Ayrton Lucas de um lado, o Wesley do outro. E não fez nada disso. Os dois foram de vez em quando e tal, mas nada daquela coisa de jogar espetado à frente e tal. Até em relação a isso ele abriu mão. Compensação, quando o Arias pegava a bola, a defesa do Flamengo estava montadinha ali do lado, o Arias não tinha condição de... Eu vi pelo menos 3 lances do primeiro tempo em que ele parava a bola e vum, aquele monte ali fazendo o abafa, então ele não tinha por onde sair, porque ele já está jogando em cima da linha, então ele só vai poder driblar para um lado. Para ele, enfim, driblar para esse lado, tinha lá um paredão triplo. Então até isso o Flamengo foi competente em matar ontem. Então, assim, eu acho que ontem foi um jogo, sobretudo, muito autoral, de alguém que mostrou, falar, olha, assim, as minhas digitais estão aqui. Eu sei fazer outra coisa diferente. Vocês estão imaginando que vai ser sempre a mesma coisa e não vai ser. Nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. A gente retornando na rádio, nós vamos falar de uma declaração forte até de Gabriel Barbosa ou Gabigol na saída do campo. Rápido intervalo na rádio e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Bruno Prado, agora repasso a pergunta para você. Foi um nó tático do Sampaoli para cima do Diniz, Bruno? Não foi. Foi um técnico, uma estratégia que funcionou melhor que a outra, mas nada disso, né? Que essa expressão dá a impressão que tem um gênio de um lado e uma besta do outro. Não é. São 2 técnicos competentes e a estratégia de um funcionou nesse confronto melhor que a do outro. Uma besta pode. Sampaoli. Essa é uma boa pergunta também. E a besta pode virar bestial. Pode, no próximo jogo, que foi um gênio quando meteu 4 no Flamengo, agora não é mais. Enfim, o Sampaoli é muito competente, o Sampaoli é bom, o Sampaoli é um bom técnico e trabalhou bem, o time dele realmente no primeiro jogo já poderia ter vencido, principalmente no primeiro tempo, no segundo aí teve dificuldade para pressionar uma equipe com 10 jogadores ali, eu acho que o Flamengo, quando ficou com um a mais, ele não conseguiu aproveitar bem no primeiro jogo, e ontem o que o Sampaoli armou para o jogo, funcionou melhor, né? A gente viu aí nos números, o Fluminense com uma posse de bola muito maior, só que o Flamengo com mais finalizações, né? O Flamengo com muitos desarmes, que para jogar como ele se propôs a jogar ontem, ele tinha que desarmar bastante, tinha que desarmar, sair em velocidade. Então o time o que o Sampaoli quis para o jogo funcionou melhor do que o Diniz quis, o que não quer dizer, daqui a pouco eles vão se enfrentar pelo Brasileiro e o Fluminense pode jogar melhor que o Flamengo e ganhar o jogo, então... Aí cada jogo tem o seu momento, sua história. Nós estamos aqui falando de Flamengo 2, Fluminense 0, sobre esse duelo dos treinadores. Sampaoli, Fernando Diniz. Sampaoli que... Eu vou ter que fazer essa pergunta, né? Será que finalmente a gente pode dizer, agora Flamengo emendando essa sequência, Piperno, Mauro, Vanderlei, Bruno, 7 jogos de invencibilidade e conquistando essa classificação com muita propriedade para cima do Fluminense, o time já sentiu o dedo do Sampaoli? Hein, Vanderlei? Tá começando, né? Eu acho que o elenco já percebeu que ele está prestigiado lá. Prestigiado... Né? Cuidado, hein? Eu sei que essa palavra é perigosa na vida dos treinadores, essa definição, mas eu acho que os jogadores perceberam e que dificilmente o Sampaoli vai mudar o estilo dele, né? O estilo inflamado. Não sei se... Eu não tenho detalhes dessa última reunião, mas eu não sei... O Mauro talvez tenha mais algum detalhe sobre isso, mas eu acho que essa reunião, que não foi, digamos, uma reunião
de conflito, dizem, né? Mas eu não sei se lá pintou alguma palavra deixando clara a situação para o elenco de que o professor Sampaoli está realmente tendo o apoio da direção do Flamengo. Acho que isso é importante, mas ele tem o estilo dele. Eu acho que ele não vai mudar o estilo de trabalho. Ele vai usar os jogadores que tem, pensa de uma maneira que todo mundo sabe, ele quer um time intenso, um time que tenha fôlego para valer, né? Um time que deixe o futebol vibrante do Flamengo, aproveitando a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo. Então, eu acho que, aos poucos, se tiverem um pouquinho de paciência, o time poderá sentir mais profundamente o dedo do professor Sampaoli. O Flamengo que agora tem o Vasco, já na segunda-feira, o Racing em casa pela Copa Libertadores, o Grêmio em casa, o Bragantino fora e o Santos fora. É o calendário do Flamengo daqui para frente. Nós estamos retornando à Rádio Jovem Pan e nós vamos exibir aqui o Sampaoli, né? A fala dele sobre a escalação vazada do Flamengo, essa questão do X9 que ainda continua aí nos bastidores do Mengão. Vamos lá, retornando à Rádio Jovem Pan. Agora sim, em todas as plataformas com o bate-pronto desta sexta-feira, e o Sampaoli falou sobre a escalação vazada do Flamengo. Vamos conferir a fala do Sampaoli aqui no bate-pronto. Eso eu posso controlar, sinceramente. É uma coisa que o futebol, a notícia corre rápido. É muito difícil ocultar alguma coisa na atualidade. Muito. Casi imposible. Tampoco es mi estrategia. Yo hice una estrategia para lograr presionar mucho a un time que para mí en Sudamérica es de lo mejor, que es Fluminense. Y sigo pensando en la misma cosa. Mas que se sepa quién va a jugar, de qué forma vamos a jugar, eso sinceramente no tengo manera de controlar y creo que ninguém puede controlar eso. Mauro César tá aí, o Sampaoli se posicionando, ele disse que não pode fazer muita coisa, que a informação corre muito rápido, mas é algo que vem caminhando com o Flamengo, nessas escalações vazadas, Mauro. Isso aí já é coisa antiga, né? Algumas pessoas lá dentro acabam passando o que ele treina, né? Na verdade é isso, ele treina um time, aí os caras vão lá e passam para alguém como o time treinou. Geralmente é assim, ninguém passa, a escalação é essa. Passam para o repórter o time que ele treinou. A única maneira que ele pode fazer, como já aconteceu com o Vitor Pereira e com ele também, e o Jesus fazia isso, é você treinar times diferentes, o que é meio patético, ele tem que fazer algumas encenações para disfarçar, e ainda assim alguém pode falar, ele treinou assim e assado, é um desses dois times, por exemplo, né? Ou então, me parece que ele está fazendo algo parecido, não sei se na mesma escala, o Jorge Jesus, que trancava tudo, só ficavam jogadores, ele, só quem era essencial no campo, né? O que é possível também, porque você vai fazer o treinamento, são vários campos. Você vai treinar no campo lá embaixo, você fica ali só o jogador, só quem tem que estar ali. Mesmo assim, pode um dos jogadores passar a informação. Como treinou, um reserva, um insatisfeito, alguém que, de alguma maneira, não queira, digamos assim, não queira muito o bem, porque atrapalha, claro que atrapalha. Você entrega para o adversário a escalação antes. Então, alguém acha que o Diniz não ficou... O Piperno estava falando da escalação do Flamengo. Ele ficou imaginando como é que vai ser. Óbvio que o Diniz também ficou pensando, só que o Diniz tem que montar uma estratégia para enfrentar aquilo. Faz muita diferença saber a escalação antes. Quando o time não muda muito, o Dorival, por exemplo, não mudava quase. Já sabia quem ia jogar, então é indiferente. Agora, um técnico com o perfil do Sampaoli, que muda muito o time de um jogo para outro, isso pesa bastante. Pesa bastante. Agora, isso acontece muito pela estrutura viciada do clube, pela omissão dos dirigentes de novo, porque ninguém chega e fala, cara, isso não pode acontecer. Se descobrir quem é, você tem que ir para cima desse cara. Vazar a escalação dentro do futebol é mais ou menos como espionagem industrial, por exemplo, alguém vazar uma... Você está mexendo com muito dinheiro, inclusive. Você pode comprometer a atuação, o resultado. Ontem foram mais de 4 milhões que o Flamengo ganhou. Ou seja, tem muita coisa em jogo. Então, é a mesma coisa guardadas as devidas proporções. Você está trabalhando numa empresa, vai lançar um produto, né? E aí você vaza a informação e aí o concorrente vai ficar sabendo que o seu produto vai ter tal característica e ele já vai... Isso aconteceu já com empresas gigantescas, agora recente, até o ano passado houve. Empresas na área de tecnologia, que fabrica celular... O concorrente fica louquinho para saber, opa, que maravilha, então quer dizer que a câmera nova do meu concorrente vai ser assim, assim, assim. Eu já estou aqui preparando aqui esse novo lançamento, já vou tentar neutralizar, que eu vou ter uma melhor do que essa. E isso pode pesar na hora do cara comprar.
é muita coisa em jogo. No futebol, guardadas as proporções, repito, isso também pesa. Eu acho que aí é muito responsabilidade do clube. O clube tem que ter atitudes contra isso, né? Embora eu entenda que se passa, isso vaza em grandes empresas, pode vazar no futebol também. Mas você não pode cruzar os braços e ficar olhando, porque atrapalha bastante. E o detalhe, Vanderlei Nogueira, Piperno, Bruno, é que nos últimos jogos até que a escalação não estava sendo vazada, né? Não tinha sido vazada a escalação do Flamengo nos últimos jogos. Aí ontem, de repente, Copa do Brasil, um jogo decisivo contra o Flu, no Maracanã. Aí, como fala o Vanderlei, né? Pumba! Aí veio a escalação do Sampaoli horas antes da bola rolar. E o Sampaoli se posicionando aí, ele disse que não pode fazer muita coisa. Vanderlei, Piperno, Bruno. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que isso só tem um peso, digamos assim, mais relevante quando o técnico é claramente criativo ou você nota que a cada jogo do time dele sempre tem uma coisa diferente. Agora, se o cara joga 8 vezes, eu vou falar um número mínimo, 8 vezes por mês, e você vê o time do cara jogando, ele tem, para não dizer que tem alternativas, tem 2 ou 3 alternativas, pronto. Não vejo, além disso, muita criatividade. Mas a bola parada do Palmeiras. O Veiga coloca na cabeça do baixinho Rony. Todo mundo sabe que isso pode acontecer e o baixinho Rony, pumba, coloca a bola para dentro. É isso ou não é? Acontece isso. Ninguém sabe, ninguém desconhece, os adversários não desconhecem que essa é uma arma muito importante do Palmeiras, entre algumas que existem. Mas todas que existem até agora, os adversários sabem. Neutralizar isso é uma outra conversa. Olha, nós vamos jogar contra o Palmeiras, nós temos que segurar o seguinte, o Veiga colocar a bola em cima do Rony, a descida pela esquerda. Então, 3 ou 4 jogadas muito importantes do Palmeiras que tem que ter condição de neutralizar. Então, por mais competente que seja o Abel, ele não cria alguma coisa nova a cada jogo. Pô, só se o cara for o Michelangelo. Certo? Ele não... O observado, Bruno, Piperno, os comentaristas da rádio que são muito atentos e que acompanham times criativos, né? O Palmeiras é um time... Eu cito Palmeiras porque é o time a ser batido, por causa do técnico, essa coisa toda. Mas você põe os outros também. Puxa vida, é comum ficar 15 dias um clube sem jogar, que você vai para o jogo e não apresentou nada de diferente. Nada. Pior, às vezes aparece enferrujado, quando todo mundo pregava que ele descansasse. Sim ou não? É isso. Tá certo? Então, eu não estou dizendo que é bom, então por causa disso vamos vazar. Não, não é isso. Eu só entendo que se não vazar, ótimo. Perfeito. Eu entendo isso. Mas não vejo que o sucesso de uma equipe deve ser colocado como primeiro do ranking, blindagem total. Atenção, vamos cobrir o campo de treinamento, nem drone vai passar. Ninguém vai ver, nem o uniforme que nós estamos treinando. A não ser que o técnico seja, sabe, o cara que inventou a pólvora. Para uma equipe que joga 8 vezes por mês durante toda a caminhada. Nem na seleção. Copa do Mundo. O que pode apresentar de novidade de seleção do mundo? Conta para mim. Genial. Pode ter um lance ou outro, mas é o indivíduo que vai destruir a marcação. É a qualidade que destrói a marcação. Aí não tem negócio de vazar. O Gabigol vai cair para a direita, para a esquerda, que drible ele vai me dar. É uma outra conversa. Aí não dá para você bloquear. Né? Mas, de uma maneira geral, o vazamento não é uma coisa tão... O que é ruim o vazamento? Prova que existe uma infidelidade interna. Isso sim, existe uma traição interna. Isso é verdade, isso eu concordo. Pensam que estão todos unidos e não estão, porque tem um X9 aí que passa toda a informação do que acontece aqui dentro. E isso eu concordo.
Nesse campo, é verdade. Perfeito. Você sabia que no corredor, eu brinquei com o Piperno hoje, vou brincar de novo. Você sabia que o Piperno brigou com o Vanderlei no corredor? Certo? E aí dá essa informação que para algum tipo de jornalismo interessa fazer um salseiro desse. Então, é isso. Mas não altera nada com relação àquilo que é levado ao ar. No futebol, da mesma maneira. É bom não existir? É bom não existir. Mas o sucesso ou a derrota, eu acho que isso não deve ser colocado como um grande argumento. É isso. Para você, Você Fábio... pediu para eu falar, eu falei. Claro. Fábio Piperno, Bruno Prado, sobre essa situação aí, o Sampaoli foi questionado na entrevista coletiva sobre a escalação do Flamengo ter sido vazado. Como eu disse, nos últimos jogos a escalação não foi vazada e agora voltou, né, essa questão a rondar ali pelos lados da Gávea. Eu acho que eu estou com o Vanderlei em relação à questão da deslealdade. Alguém que está lá internamente ganhando do clube, sendo pago, provavelmente muito bem pago, porque o Flamengo, né, costuma pagar bons salários aí para os seus profissionais, e está fazendo esse trabalho sujo. Como é que o outro lado, como é que as pessoas vão receber ou não, como vão fazer uso ou não dessa informação, aí vai de cada um. Mas o fato é que isso é principalmente um sintoma de que algo não muito correto está acontecendo por lá. E para você, Bruno Prado, sobre essa questão que envolve o Flamengo, não é de hoje, já é uma questão muito antiga, mas que voltou a aparecer aí no momento decisivo, né? Essa escalação que foi vazada antes de um Fla-Flu decisivo pela Copa do Brasil, Bruno Prado. É ruim nesse ponto, né? Alguém passando coisas de fora, são coisas que você está trabalhando lá dentro. Se o treinador não vai divulgar publicamente, teoricamente isso não deveria ser colocado para fora. É uma coisa que eles estão trabalhando ali internamente, então não era uma coisa para ser colocada publicamente. Mas também não acho que isso vá decidir jogos. Claro que é uma informação que você dá para o seu adversário. Teve até um Fla-Flu aí que ainda era o Vitor Pereira, que o Diniz falou na coletiva, né? Saiu o Flamengo, veio com uma escalação bem diferente do que vinha jogando, né? O Vitor Pereira trocou vários jogadores e o Diniz, e à tarde saiu a notícia, a escalação, e foi realmente a escalação do Flamengo no jogo à noite, e o Diniz falou na coletiva, eu vi a escalação aí, a gente se preparou para isso. Claro que atrapalha de certo modo, não é que isso vá decidir um campeonato, um jogo, mas você dá informação para o adversário. O treinador adversário podia estar esperando uma coisa, vem outra. Mesmo quando tem alguma mudança, em alguns minutos, dá para o treinador adversário, eu esperava outra coisa, eles vieram de outro jeito, vamos tentar ajustar. Dá para ele ajustar. Mas aí, no caso, você dá uma chance dele, durante a tarde, 3 da tarde, jogo 9h30 da noite. 3 da tarde eu já sei como o meu adversário vai jogar. Olha, a gente se preparou esperando os caras dessa maneira, eles vão jogar assim. A gente pode tentar jogar de outra forma. Então não é bom, não é legal. Mas é uma coisa que acontece faz tempo no Flamengo e eles não conseguem descobrir de onde sai, ou sabem e não conseguem evitar. Mas é uma coisa que não deveria acontecer, que tem gente lá dentro que, pelo jeito, não está disposta a ajudar totalmente o clube.